pessoal, eu sou a Nicole e hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso querido Connecting Cast. Olá, meu nome é Clara e estamos aqui com o nosso querido convidado. Eu me chamo Lei e é um prazer estar aqui com vocês, participando de mais uma entrevista no Connecting Podcast. Isso aí. Hoje, o tema do nosso Connecting Cast vai ser sobre os sinais da volta de Jesus. E lá eu gostaria de iniciar essa entrevista com você fazendo uma pergunta que eu tenho muita dúvida e eu acho que muitos de vocês também têm. Assim, por que a gente simplesmente, baseado nos nossos estudos, podemos marcar uma data assim para Jesus voltar? Que nós achamos que Jesus vai voltar assim, marcar um ponto. Ele vai voltar em tal dia. A gente não pode marcar a data, porque o próprio Cristo, ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Filho, entendeu? A grande questão é que Cristo ele deixou os sinais da volta dele. E o interessante é a gente entender esses sinais que ele deixou para a gente. Se a gente entender os sinais, captar esses sinais e viver à luz do caminho de Cristo, a gente vai conseguir estar preparados para a volta dele. A grande questão, na verdade, não é o dia ou a hora exata que vai acontecer isso, mas é como a gente vai estar preparado para isso. Isso que é o mais importante. E é por isso que ele deixou os sinais da volta dele, os sinais da volta de Jesus. Isso que é mais importante. Mas se vocês quiserem um texto para reforçar isso aí, até para nossos queridos irmãos e pessoas que querem conhecer a respeito de Cristo e da volta de Cristo e do Evangelho, tem um texto interessante. E esse texto, ele está aqui em Mateus 24:36. A gente vai dar uma olhada rapidinho aqui. Em Mateus 24, versículo 36, que diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É claro que hoje Cristo ele está totalmente alinhado com o momento, mas aqui na terra ele como filho, como homem, ele ainda não estava, por isso que ele disse, somente o Pai. Então assim, o importante é a gente estar preparados mesmo. Diga lá, mais alguma curiosidade aí? Bom, a gente queria também saber se tem... como Jesus vai vir? Como Jesus vai vir. Interessante. Muitas pessoas, elas acreditam que Jesus virá de forma silenciosa. Alguns até dizem e falam aí sobre um tal de arrebatamento secreto. Mas a Bíblia, ela tem vários aspectos da volta de Jesus. E ele vai vir, em Mateus 24:30, relata muito sobre isso, fala que ele virá como ladrão. Pegará muitas pessoas de surpresa. Verdade. Outro detalhe interessante, fala que ele descerá do céu com grande poder e clangor de trombetas. Outra coisa interessante é que ele não tocará o chão, ele ficará a uma certa altura. E essa é um dos textos, uma das formas que ele vai aparecer, e a Bíblia relata outras maneiras, fala que ele virá de forma visível e audível. Não será em silêncio, não será em oculto, né? A gente pode discorrer outros textos, mas seria interessante que a gente focasse nos sinais para estarmos preparados para a volta de Jesus. Uhum. E aí?
E assim, Oi, conta pra gente um pouco, assim, de acordo com os seus estudos, de acordo com a Bíblia, quais são, assim, alguns dos sinais que vai, assim, todo mundo vai perceber quando Jesus voltar? Sinais no mundo social, né? A Bíblia relata em Mateus 24, 6, 7, em Timóteo 3, de 1 a 4, ela fala dos sinais de guerras e rumores de guerras. Ela fala de fomes, pestes, e todas essas coisas nós vemos que está acontecendo. É muito atual. Há mais de 2000 anos atrás o Cristo disse essas coisas. Ele disse que esses sinais poderiam ser vistos entre as nações, né? Nação contra nação, reino contra reino, né? Fomes e pestes, terremotos, né? Nós tivemos aí uma grande pandemia, né? Mas uma das coisas mais interessantes que ficaram marcadas é que existiam 3 grandes sinais. E entre esses 3 grandes sinais, ele fala de escurecimento do sol e da lua. E isso aconteceu em 1780. Em 19/5 de 1780, houve um grande escurecimento do sol e da lua. Nós vemos também queda de meteoros em 13/11 de 1833, né? E isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso está registrado na história. Cristo disse que essas coisas aconteceriam. E hoje essas coisas estão registradas nos anais da história. Mais alguma questão, alguma curiosidade, alguma coisa? Bom, se você já falou para nós sobre a questão do mundo social, Sim. do mundo natural, mas e do religioso? Como vai ser? Outro grande detalhe, foi muito boa essa pergunta sua. Porque no mundo religioso seriam vistos também alguns sinais. Falsos cristos e falsos profetas. Um detalhe interessante também, que a gente pode notar, é que a motivação dessas pessoas, elas são percebidas que são motivações de ganância, né? Outro detalhe também que a gente pode perceber é que pessoas, elas passariam a ter o Cristo apenas como um garçom, que pudesse atender, somente atender. Nós vemos hoje no mundo religioso as pessoas que elas só querem ser favorecidas por Cristo, mas elas não querem ter compromisso com Cristo. E isso é um detalhe interessante que a gente não pode deixar passar. E você consegue ver isso no mundo religioso. Pessoas determinando, eu determino, eu profetizo. Só que na verdade são coisas vazias, né? Porque nós vemos que Deus, ele quer agir numa transformação do coração do ser humano, né? Eu lembro de uma passagem interessante que Moisés, ele disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E ele disse assim: Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória que não morra. Por que Jesus disse isso? Por conta do pecado. Porque por mais que nós tentamos, por mais que nós almejamos isso, a gente é inclinado ao erro. A gente comete muitas falhas. Até a nossa forma de amar é uma forma mesclada com um erro, com o mal. Sim. Você quer ver um exemplo interessante? Se tem 2 crianças e apenas uma refeição e uma delas é o teu irmão, e você tivesse que dar uma alimentação só para um, você escolhe que é aquela sua. Você vê como que a forma que a gente ama é uma forma egoísta, né? A gente ama mais os nossos, né?
não seria difícil de perceber, já que são pessoas que amamos, mais próximas, parentes, amigos. Mas o que eu quero pontuar é o quanto o pecado ele diferencia a questão de como Deus ama seus filhos e filhas. Sim. Deus ama de forma incondicional. Ele se entrega por cada um de nós. E Ele espera que nós também, de forma incondicional, também entreguemos as nossas vidas e nossos corações a Ele. Porque não pode existir nada que atrapalhe essa entrega. E as inclinações, os desejos dessa vida, os sinais de guerras e sofrimentos e doenças, essas coisas, elas abalam muito a mente humana. E quando Cristo disse para Moisés assim, olha, nenhum homem pode me ver que não morra por conta da glória de Deus, da pureza de Deus. E o profeta Isaías, ele disse assim, nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E essa distância, ela foi encurtada através do sacrifício de Cristo. Sim. Olha, se vocês quiserem me interromper e fazer perguntas, vocês vão ver que eu vou falando aqui. Tranquilo, é porque você tá falando e eu que eu tô mais raciocinando assim. Porque, como você falou, desde 1970 vem vindo sinais de Cristo, chuvas de meteoros, apagões, como tá tendo hoje em dia, guerra, sofrimento, fome. Assim, e aí isso fica Jesus tá voltando. E o que fica pra gente é o preparo. Tem muita gente que fica, mas se Jesus tá voltando, por que ele ainda não voltou? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm. Se tá tendo vários sinais desde 1900 e bolinha aí, por que Jesus ainda não voltou? É importante a gente entender o seguinte. Às vezes a gente olha para a história e fala assim, foi há 2000 anos atrás e Jesus até hoje não voltou. Quantos anos eu tenho? Vamos encurtar mais isso. Quanto tempo eu conheço os sinais da volta de Cristo e quanto tempo eu conheço esse Cristo que prometeu que um dia iria voltar? Esse é o grande ponto. Se a gente fosse pensar dessa maneira, ficaria muito mais fácil de compreender que, na verdade, ele não está demorando. Né? O apóstolo Pedro, ele disse assim, o Senhor não retarda a sua vinda, mas ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca. A misericórdia de Deus é que faz com que esse tempo ainda seja estendido. Por isso que fala assim, Deus é longânimo, ânimo longo. Né? Esse é o grande motivo, por Ele nos amar. Ele dá tempo para que nós possamos tomar nossa decisão. Lei, você está falando sobre os sinais, mas quais são os sinais que vai ser acontecido? Nós estávamos falando agora há pouco, a gente começou falando aí de guerras, rumores de guerra, né? Terremotos, fomes, pestes, doenças. Nós tivemos aí uma pandemia, né? E a gente sabe que a Bíblia fala que essas coisas, quanto mais próximo, mais aconteceriam ainda. É como as dores de parto. Né? As dores de parto. A mamãe, quando ela vai ter um bebê, ela vai tendo contrações. E essas contrações, elas vão diminuindo e vão aumentando a intensidade da dor. Né? Então, quanto mais vai chegando próximo à vinda de Cristo, essas coisas vão acontecer com a maior intensidade e com o tempo, o intervalo entre elas, umas mais curtas do que a outra. O que acontece? Quando você fala assim, estamos livres de tal coisa, aí vem uma outra coisa, uma outra catástrofe, uma tragédia, uma guerra. Quando acaba uma guerra, graças a Deus, está acabando a guerra, vai ter paz. Tem outra guerra. Aí já começa outra guerra, né? Pois é. Nós temos aí, né, o problema aí em Israel, o Hamas, agora o Irã já envolvido, a Rússia, a Ucrânia e vários rumores de guerra, né? Sempre há rumores de guerra.
Então esses são os sinais, né, dos falsos cristos, os falsos profetas, né? As fome, pestes. E tem outra coisa interessante, é assim, a corrupção, a desobediência dos filhos e para os pais, o esfriamento entre as pessoas. Aí a Bíblia fala assim que por aumentar a iniquidade, o coração de muitos se esfriaria. Verdade. Porque são tantas coisas acontecendo e as coisas estão sendo noticiadas e veiculadas, isso com intensidade tão grande, que hoje já não é mais novidade. E a gente vai se acostumando com essas coisas e isso não é bom. Não, nem um pouco. Que vai esfriando o coração. Porque, tipo, por exemplo, quanto tempo? Quanto tempo que tá essa guerra já do Hamas e Israel? Uns 5 meses? Tem mais, uns 5, 6 meses. 6 meses, né? E aí, por exemplo, nós, aqui pra gente apareceu, Israel em guerra. Quantas semanas que ficou na TV? Uma? Não teve tanta divulgação. Você vê, ficou uma semana na televisão e todo mundo já esqueceu. Então, no que? Tem tal desfile, vai rolar Met Gala, vai ter alguma coisa e todo mundo se esquece do que tá realmente acontecendo. Gente, pessoas estão morrendo, pessoas estão passando fome e isso tá virando normal. Tem países em que a taxa de natalidade é 17 anos. O que você faz em 17 anos da sua vida? Você não tem nem o seu corpo formado direito. Em Israel mesmo, lá a taxa é 17 anos. Você cresceu, nasceu, 17 anos você tá lá. Em guerras, assim, as pessoas pensam que, não, é justo o que estão fazendo, até porque território, gente, é uma guerra bem maior que território. As pessoas simplesmente atiram bombas, mísseis em um território só por atingir o presidente. Quando você vai pra uma guerra, você não vai pra uma guerra sozinho. Se você é o presidente de um lugar, você não vai pra uma guerra sozinho. Você leva todo o seu território com você. Isso é uma grande responsabilidade e não é pra todo mundo que tem isso. Muitas pessoas acham que, vou virar prefeito, não vou ter que fazer. Não, lógico que você não vai ter que fazer nada, cara. Você tem uma responsabilidade toda em você e você precisa tomar muito cuidado com isso. E depois a gente falar de todas dessas guerras e você ainda mais falar pra gente sobre os sinais, o que a gente já vê que estão se cumprindo, o que a gente precisa fazer? Todo mundo, assim, religiosos, irmãos da igreja sabem que a gente tem que se preparar, que esse é o momento mais crucial em que a gente tem que estar perto de Deus, perto de Jesus. Mas assim, o que a gente tem que fazer pra isso, Lei? Olha, a salvação ela é estendida a todos pela graça de Cristo. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo o processo, todo o plano da redenção é estabelecido e entregue por amor. Cristo Jesus entrega a todos, até a fé. A fé vem de Deus. O crer, o ouvir a palavra, aumenta essa fé. O que nós temos que entender, Nicole e Clara, é que, e a galerinha do Conectim, é que Cristo, Ele quer implantar dentro dos nossos corações, na nossa mente, o reino dos céus. Porque existe um grande conflito, inclusive nós temos um livro aí maravilhoso, é um livro de evangelismo que a gente trabalha para divulgar esse grande conflito, que o nome é Grande Conflito. Então, nesse grande conflito, é uma guerra de ideias, é um conflito de ideias. Foi posto uma ideia de que Deus era injusto. Satanás, ele disse lá em Isaías e Ezequiel também, ele fala, né? Exaltarei o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que interessante.
Adão e Eva eram semelhantes a Cristo. Semelhante no caráter. Satanás, ele queria ser semelhante a Deus no poder que Deus tem sobre todo o universo. E por que Deus, ele vem à terra em Cristo Jesus, morre por nós, restaura o nome de Deus que foi jogado por terra por Satanás, a sua lei que foi jogada por terra, ele restabelece novamente, porque Satanás levantou um falso testemunho contra Deus, de que sua lei era injusta. Então ele cria dúvida nos seres celestiais. E ele transfere isso para a terra. Só que a graça de Cristo, ela é justamente o antídoto para curar o ser humano que foi infectado pelo pecado. Então ele, ao estabelecer o reino dele em nós, através do caráter dele, imitarmos o caráter dele, de como ele vivia, de como ele falava, o meu alimento, a minha bebida é o Pai. Em João 17 ele fala assim, eu oro, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, nós somos uma só carne. Você está entendendo? Então Deus, ele quer que o ser humano, ele possa estar unido completamente a ele. E aí, a grande questão, o mundo jaz no maligno. E ele leva o Cristo lá no deserto e oferece, ele fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você percebe que o grande conflito, ele está totalmente envolvido em adoração? Quem você adora? E ele fala o seguinte, a mim me foi dado. Por isso que ele oferece a Cristo os reinos e a glória desse mundo. Você percebe que existe um reino estabelecido, o inimigo foi vencido, porém existe um período até que Cristo tome posse completamente dessa terra e restaure ela, fazendo, criando novos céus e nova terra, onde não vai haver mais a presença do pecado, Mas hoje nós vivemos ainda na influência do pecado. Então, o reino de Deus precisa ser estabelecido em nosso coração. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, verso 1, ele fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso haver uma mudança de pensamento. Se tornar um cidadão do céu. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Toda a característica do reino estabelecido por Satanás é preciso ser desfeita no nosso coração, na nossa mente. Novos pensamentos, novas afeições, novas vontades, todas elas equalizadas com a vontade de Deus. Por quê? A gente está falando dos sinais da volta de Cristo e da volta de Cristo. Em Apocalipse ele fala assim que Jesus vai vir sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E todos os anjos virão com ele. Haverá silêncio no céu. Agora você imagina, quando Cristo entrar nas nuvens dos céus com todos os anjos, imagina a glória de cada anjo, milhares e milhares, miríades de miríades, uma equação acima da nossa, com o poder da glória do próprio Cristo e do Pai. Quem é que pode suster? Apocalipse fala assim, vem aí o Cristo, e quem é que pode suster? Então você imagina que nós devemos estar totalmente preparados para a volta de Cristo. Mas essa preparação para a volta de Cristo,
Ela não existe um padrão assim, olha, você tem que chegar nesse padrão. Porque nós vemos que a graça de Cristo, ela é estendida e uma pessoa pode ser salva em segundos. Ela pode morrer, como foi o ladrão da cruz, e morrer salvo. Ele nunca praticou nenhuma religiosidade. Ele não guardou mandamentos, ele não fez as coisas que hoje os cristãos fazem, desviando do mal. Mas se ele tivesse que descer daquela cruz lá, Nicole e Clara, ele teria que fazer, agora andar conforme as obras da graça, que é o quê? Guardar a lei de Deus. Viver em retidão. Só que essa salvação, ela é na luz que cada um recebeu. É como uma caminhada, né? Que alguns estão no meio, outros estão mais lá na frente, outros estão começando, outros estão dando os primeiros passos na fé. E todos eles precisam estar 100% na quantidade da caminhada que eles estão. Eu até falo uma coisa engraçada, pode ser até assim, né, contraditória. Falo 100% de 5%. Outros estarão aí nessa trajetória, quem sabe se encontrar com a morte, né, ou que o Cristo volte e a pessoa esteja viva, né? A outra vai estar 40% dessa caminhada cristã, mas ela tem que estar 100% dos 40%. Ninguém precisa ser um doutor, um grande conhecedor, mas todos eles precisam ter o quê? Tempo. E esse tempo, ele precisa agarrar com unhas e dentes, que é estar ao lado de Cristo. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, que eu vou falando aqui, né? Agora eu até esqueci o que eu ia perguntar. Lei, tipo, você falou pra gente negócio de doutrinas, certo? Mas, tipo assim, tem vários tipos de doutrinas. A gente não sabe qual é a verdadeira. Quais são as verdadeiras? Olha, Quero água. a doutrina, a sã doutrina é seguir a palavra de Deus como um todo, né? Assim, como é que eu posso explicar para você? Timóteo fala o seguinte, algumas pessoas querem usar só o Novo Testamento, outras pessoas querem se basear somente no Velho Testamento. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela é tanto no Novo quanto no Velho Testamento, ela é como um todo, que ela deve ser seguida, né? E o estudo da palavra de Deus, a gente tem que fazer com muita oração, né? E gastar tempo ao levantar, ao caminhar, né? Então, a convivência com Deus e sua palavra, né? E sendo fiéis aos seus mandamentos, você vai aprendendo cada dia e observando, e Deus ele vai iluminando o seu caminho, né? Se eu puder dizer mais ou menos isso aí. Porque assim, geralmente, falando dos sinais também, acho que a maioria das pessoas é sempre tipo, quais vão ser os sinais que Jesus vai voltar? Vai ser isso? Vai ser aquilo? Beleza. E tipo, elas nunca param pra se perguntar, por exemplo, o que vai acontecer com as pessoas vivas que vão estar aqui quando Jesus voltar? Olha, como a gente estava falando da questão de preparação, por que eu citei aquela parte lá de Gênesis que fala de Moisés, né? Que ele queria ver a glória de Cristo. Aí Cristo coloca
ele numa fenda, e Cristo passa e fala assim, ó, você vai me ver quando eu passar de costa. E ele diminui a sua glória. Olha só que interessante, quando Moisés desce do monte, o rosto dele está brilhando. E agora, os israelitas, os hebreus, o povo de Deus, não conseguia olhar no rosto de Moisés. E eles pediram para colocar um pano. Eles colocaram um pano, né, no rosto dele, porque eles não conseguiam olhar no rosto de Moisés, que brilhava muito. A presença de Deus é um fogo consumidor. A glória de Deus, como eu estava dizendo, imagina a glória de Deus e dos anjos. Então, Cristo ele precisa estar habitando em nós. Aqueles que Cristo estiver habitando, ele vai dizer, como Isaías disse, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Mas nós vemos que em Apocalipse fala bem assim, fugir da face daquele que se assenta no trono. Quem é que pode suster? Quem pode resistir? As pessoas vivas, ímpias que estiverem nessa terra, elas morrerão com o brilho da glória de Cristo. Sim. Porque o tempo passou, tiveram a oportunidade e não tomaram a sua decisão de mudança de vida, não entregaram a sua vida a Cristo, não aceitaram a salvação pela graça em Cristo. Então elas serão fulminadas. Já os mortos em Cristo serão ressuscitados. E eles serão ressuscitados, e Paulo diz que nós teremos encontro com o Senhor nos ares. Então nós vemos que os mortos ímpios, eles permanecerão mortos. Depois a gente pode estar colocando os textos aí, né? Que a gente está falando assim, mas depois aí a direção vai estar atualizando os textos que a gente falou. Isso aí, aí, produção. né? Porque a gente vai falando, mas a gente não tem um computador na cabeça de gravar, a gente conhece porque já leu bastante as passagens, né? Mas assim, a questão do pecado, nós somos afetados e a nossa mente não consegue absorver os textos, os números, as datas, né? Porque assim, muitas pessoas hoje em dia, eu acho que existem pessoas e pessoas. É meio que dividido, vamos colocar assim, porque tem as pessoas que realmente acreditam em Deus e procuram, porque sabem que estão perto do fim. Então elas procuram fazer todo esse processo de arrependimento, todo esse processo assim, de acreditar em Deus e seguir a doutrina dele. Mas também existem muitas pessoas que eu acredito que procrastinam. Por exemplo, eu sei que ele tá vindo, mas já tá vindo lá de 2.000 bolinha. Não vai vir amanhã, né? Eu ainda tenho tempo pra mim arrepender. Só que assim, eu acho que ela... Assim, pra mim, o processo... Pra muitas pessoas, eu acredito, o processo de arrependimento não é fácil. Ele não é nem um pouco fácil. Que nem você falou, tenho 5%, eu preciso estar 100% desse 5%. E pra uma pessoa que tá começando, por exemplo, agora, ela não vai conseguir fazer coisas que uma pessoa que já tá no 40% consegue. Então, é demorado esse processo de arrependimento. Então... O processo de arrependimento, ele é instantâneo, na verdade. A caminhada, que é essa santificação, né? Essa santificação, ela acontece de forma natural. É uma convivência, assim, não é como eu estava dizendo, assim, não é um estágio que cada um tem que chegar. Eu estou dizendo que é um estágio que cada um vai estar quando ele voltar. Né? Uns vão estar 3, 5, tá? Essa convivência, essa santificação é uma comunicação do caráter de Cristo na nossa vida. Por exemplo, assim, você conhece Cristo através da palavra, de ouvir, da fé, né? E essa convivência que vai tornando você uma pessoa diferente. E você passa a deixar de fazer coisas
por amor a Cristo, porque você tem vontade ainda de fazer as coisas que, vamos falar aqui, né? O pecado, ele é prazeroso, né? O ser humano, ele se torna viciado no pecado. Só que o pecado, as consequências dele são trágicas, né? Traz a morte. Então, essa entrega a Cristo precisa ser... a gente precisa aprender com a entrega do próprio Cristo, que é a abnegação dele. A abnegação. Cristo, ele por vezes, ele diz assim, né? Não sou eu quem faz, mas o Pai que habita em mim. Outra coisa, ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte lá quando ele estava orando, né? Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então a gente percebe que Cristo, ele se entrega completamente ao Pai no plano da redenção. Ele se entrega completamente. E você vê que Satanás, ele quer subir, né? Subirei acima das mãos autonomas. E o Cristo desce. Cristo desce de estágio. E Cristo, ele se coloca à disposição de servir. Tem até um episódio aí que, se eu não estou enganado, é Felipe, e aí a mãe dele fala assim: ajeita um lugar para o meu filho na tua direita ou na tua esquerda quando, né, estiver no teu reino. Aí ele diz o seguinte, né? Que o maior no reino dele, ele fala: o maior o quê? É o menor, aquele que serve, né? Então, a abnegação é o padrão do reino. Então, quando a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, quando a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, essa transformação está sendo transferida, essa santificação, essa forma de viver o reino dos céus. Do mesmo jeito, quando você vai ver os discípulos, né? É que a gente está num papo tranquilo, mas você vai ver os discípulos, todos eles foram abnegados, deixaram de viver a sua vida para servir a Deus e para viver o Evangelho. Então, essa mudança, Nicole e Clara, que precisa haver em nós. Essa mudança que precisa haver em nós. E se você olhar os discípulos, cada um teve um episódio, uma caminhada, uma distância, né? Você vê, Paulo escreveu 14 livros, né? Já tem outros que têm poucas páginas, mas não é menor do que o outro, assim, na importância. Mas eles tiveram trajetórias diferentes, uns caminharam mais, outros menos, mas essencialmente eles aceitaram a graça de Cristo e viveram esse Evangelho. Isso aí. Bom, Lei, como que será tratada, assim, a rejeição do convite que Deus manda pra nós? Assim, tipo, um convite pro aniversário. Eu tô convidando a Nicole pra ir pro aniversário e ela rejeita meu convite. É a mesma coisa que a gente tá rejeitando o convite que Deus faz pra gente ir para os caminhos dele, seguir os caminhos deles, assim. E como será, assim, como que será que... Ai, não sei explicar. Infelizmente, né, muitas pessoas se perderão por não aceitar o Evangelho, não aceitar a graça de Cristo, né? O nome já fala graça, né? É de graça, né? E por desprezar essa graça, muitas pessoas, elas infelizmente, elas se perderão, né? Agora, é interessante para quem não crê, né? O crente, ele vive com esperança, né? Em tudo que a Bíblia coloca como céu,
né? Como terra, como uma nova terra, né? Como nós vamos evoluir, desenvolver pela eternidade e eternidade. São promessas da gente viver com entes queridos, pessoas que amamos, que também aceitaram, né? Ou talvez pessoas que amamos, que morreram, né? Mas que morreram em Cristo. A esperança de estar com eles por toda a eternidade. Agora, uma pessoa que não crê, ela crê só nessa vida, ela perde isso, né? Se ela não crê, ela morreu, tá bom, né? Agora nós não, né? Então, assim, até para quem não crê, seria vantagem, falar, não, eu tenho curiosidade, eu vou conhecer, eu quero me aprofundar mais, eu quero conhecer esse Deus, né? Porque, na verdade, os cristãos, né, aqueles que creem, né, eles têm mais vantagem do que o que não crê, porque o que não crê acabou, né? E a gente não tem esperança, né, no novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, né? Nós até ouvimos agora há pouco o pastor falando ali sobre de eternidade a eternidade, né? Então, assim, a nossa vida aqui é limitada, né? Nossa vida aqui é limitada. Sim, é muito... É que nem você falou, né? Tipo, muitas pessoas param e pensam, já tá acontecendo há muito tempo. Mas quanto tempo você tá aqui que você conhece isso? Então, uma dúvida que eu tenho, que vai voltar para um outro assunto nosso, é assim, o que vai acontecer quando chegar o dia? Por exemplo, Jesus voltou. O que vai acontecer com os mortos e com os vivos, assim? Sabe? A gente já estava falando agora há pouco aí, né? Que os mortos em Cristo serão ressuscitados, né? E Paulo relata isso, né? Os mortos em Cristo serão ressuscitados. E nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor Jesus, seremos transformados, um piscar de olhos, né? Esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestirá da imortalidade. Aí fala que tragada foi a morte para sempre. Então, assim, será um momento maravilhoso. Agora, os mortos ímpios, eles permanecerão mortos. Permanecerão mortos. Em Apocalipse 20, diz que haverá 1000 anos, né, em que essa terra ficará desolada. E durante esse período, a Bíblia relata que o inimigo ficará preso numa cadeia de circunstâncias, porque não terá quem tentar. O trabalho dele é tentar pessoas. E como os mortos ímpios estarão mortos, os vivos morreram com a glória do Senhor Jesus, só vai sobrar eles ali, preso numa cadeia de circunstâncias, para refletir os momentos finais da história da vida deles. É porque, assim, muitas pessoas que não creem, para eles a morte, por exemplo, eu morri, é como se fosse um sono profundo. Uhum. E muitas pessoas também, acho que acreditam também em Jesus, em Deus, acham que, por exemplo, eu morri, assim, quando eu morrer, hoje eu vou pro céu, hoje eu vou pro inferno. É verdade? Na verdade, esse aí também é um outro tópico, né, que fala sobre... mas lá em João, né, João 6 ou 11, se eu não me engano, fala sobre a morte de Lázaro, né? E a gente vê o seguinte, que a própria irmã de Lázaro, ela fala assim, Jesus fala bem assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só que Jesus estava falando que iria viver, mas na ressurreição, para viver a eternidade. Não queria morrer e entrar num estágio de vida após a morte, um outro plano, não era nada disso. Essas coisas, elas foram introduzidas, né, através da filosofia grega, né, principalmente através da filosofia grega, né. A igreja romana, ela
ampliou isso aí, né? E nós vemos que a Bíblia, na verdade, ela relata que a morte é um sono. Jesus, ele foi ressuscitar Lázaro, né? E ele disse assim, ele dorme. E aí os discípulos falaram assim, Senhor, se dorme, está bem, né? Eles acharam que eles estavam falando apenas do sono, desse sono comum que a gente dorme, né, e tal. Aí Jesus afirmou para eles, ele morreu. É o sono da morte. Então, assim, Jesus, ele compara a morte a um sono. Quando a gente deita à noite, a gente fecha os olhinhos, né? Passaram-se horas. Quando a gente abre o olho, já foi o quê? 8 horas, 9 horas de sono para alguns, 10 para outros, né? Pra gente que costuma ralar muito cedo, aí 7 horas, aí 6 horas, né? Mas enfim, a morte é um sono. Então, assim, para aqueles que morreram, durante 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, isso não vai fazer diferença nenhuma para eles. Vai ser como eles fecharam seus olhos e quando eles abriram os olhos vão estar diante do Mestre, os que morreram em Cristo. Então, assim, o tempo não importa. O inimigo criou essas coisas aí de vida após a morte para manter as pessoas enjauladas na ignorância, né? Porque quanto mais tempo as pessoas ficam presas, ele ganha tempo, né? E aí ele consegue levar uma grande quantidade com ele para a perdição eterna. Nicole, você tem mais alguma dúvida? Por mim, não. Tá. Muito obrigada, Lei. Você abriu a nossa cabeça assim, sobre o assunto, porque a gente já estava com umas dúvidas nesse assunto e a gente veio estudando um pouquinho com o senhor e o senhor veio abrir a nossa mente. Quero agradecer ao senhor que o senhor esteja aqui. Já que você está aqui, né, já faz uma oração para nós. Tudo bem. Quem sabe numa outra oportunidade a gente pode estar de volta, batendo um papo, né? Uma coisa descontraída. Como eu disse, os textos serão inseridos através da direção do programa, né? E vamos orar para que aqueles que ainda não conhecem, né, sobre Cristo, sobre a graça, né, os sinais da volta de Cristo, possam até entrar em contato para a gente estar estudando, né? Pode colocar suas dúvidas lá no Connectin, né, no canal do Connectin lá. Então, pode colocar os contatos lá, né, escrever os contatos, né? E a gente aceita a sugestão, a gente aceita, né, as dúvidas ali para a gente estar batendo um papo. Amém? Eu agradeço a vocês, né, pelo convite, né? Espero que Deus abençoe a todos vocês e vamos orar. Convido a vocês a uma oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque temos condições ainda de aprender sobre os sinais da Tua volta, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar atentos a esses sinais. O Senhor mesmo disse que haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, violências, sinais sociais, os corações se esfriando, Senhor. Todos esses sinais são características de um mundo que está terminando, que está com os seus momentos finais, Senhor. E nós queremos estar preparados, Senhor. E queremos convidar também, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, que possam conhecer a Ti, os Teus sinais, a Tua volta, o arrependimento, a conversão, e possam viver à luz do Teu Evangelho, da Tua graça, para que possam estar de pé e que possam estar esperando o Cristo Jesus entrar nas nuvens dos céus. Nos ajude, Senhor, abençoe esse projeto dos adolescentes e abençoe a toda a direção. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso aí, galerinha. E é isso, Tchau. gente.
enfim, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Quero agradecer novamente a sua presença, Lei, por você estar disponível pra gente. E se Deus quiser, estamos aí em outros episódios, gente. Aqui embaixo na edição que os nossos queridos editores vão fazer, vai estar o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube para vocês seguirem e comentar, tá bom? Muito obrigada, gente. E é isso. Fiquem com Deus. Deixa o like. Deixa o like e se inscreve no canal. Compartilhe. Isso aí.